Sejam bem-vindos a mais um Roteiro Associativo, mais uma edição, mais um destaque no Conselho, e hoje vamos falar sobre o Atlético Vôlei Clube de Famalicão, mais conhecido por AVC, fundado em 10 de setembro de 1998, tem 24 anos, portanto já atingiu a maioridade, e connosco o presidente do clube, Rui Martins, a quem eu agradeço o facto de se ter disponibilizado para estar aqui para conversar connosco sobre a vida do clube. Para início de conversa, a época começou relativamente há pouco tempo, algumas semanas. Para já, o que é que se pode esperar, ou o que é que esta direção espera da equipa? E estamos a falar da equipa sénior, uma vez que nos habituamos a ver a equipa sempre bem posicionada no primeiro escalão, e agora vamos vendo a equipa também a lutar para a manutenção. O que é que tem acontecido? O que é que se passa? É um prazer estar aqui e falar um pouco do AVC. Eu queria dizer que as pessoas estão habituadas a ver o AVC no topo. Nós somos o único clube de Famalicão em modalidades coletivas, campeões nacionais, vencedores da Taça de Portugal por 2 vezes e vencedores da Supertaça Nacional. Mas temos um outro feito, que é o chamado triplete: campeonato, Taça de Portugal e Supertaça no mesmo ano, na mesma época. Só 2 outros clubes, Boa Vista e Castelo da Maia, o têm conquistado ao longo destes anos todos. Bom, infelizmente, eu digo infelizmente porque Famalicão é um concelho tão rico em termos industriais, em termos económicos, e nós não conseguimos captar apoios financeiros para manter uma equipa de alta competição no nível que Famalicão merece. É uma lacuna que existe. Não há aqui uma educação social das empresas, dos empresários. Eu sei que muitos dos empresários apoiam aquele, aquele outro, são muitos apoios que dão e dispersam os valores, mas eu penso também que se houver uma entidade, e aqui eu sei que a Câmara Municipal tem intenções de agir nesse sentido, de conseguir dar uma prioridade de apoios por parte das empresas portuguesas de Famalicão, será de todo importante, porque eu não falo para os escalões de formação, porque já existe um regulamento de apoio à atividade formativa, que é um regulamento camarário, que dá um suporte. Nós próprios temos esse suporte como uma pedra fundamental para a nossa atividade nos escalões de formação, mas sim para levar mais longe o nome do Concelho de Famalicão, necessitamos de entrar naquilo que se chama alta competição. Uhum. E o voleibol feminino tem, nos últimos 10 anos, crescido de uma forma impressionante. Nós temos, neste momento, o interesse dos grandes tubarões, Sporting Lisboa, Benfica, Sporting Clube de Portugal, e estou a falar de equipas do Sul, e depois aqui, como é evidente, o AJM associado ao Futebol Clube do Porto, o Porto Vôlei, o Leixões, são tudo clubes que investem 3 a 4 vezes mais do que aquilo que nós temos capacidade no momento. Uhum. Portanto, e se investem, se têm essa capacidade financeira, nós vamos ficando para trás. Tanto que ponderamos, muito seriamente, o ano passado já não constituir a equipa sénior, fizemos um esforço suplementar a ver se conseguíamos associar esta alta competição a outro tipo de apoios financeiros, mas não o conseguimos. E este ano estava decidido que não iríamos avançar. Algo apareceu no início de julho, fins de junho, início de julho, que nos impeliu a fazer mais um esforço. Mas não está a correr bem. Este ano já temos feito 4 jogos. Desses 4 jogos tivemos que jogar com apenas 4 jogadoras séniores, uma delas lesionou-se grave, portanto irá fazer cirurgia ao joelho esta semana, e as outras 4 são nossas meninas de Famalicão, da nossa formação,
estão a dar a cara, a defender a imagem do AVC, juntamente com as nossas sub-21 também, a jogar contra equipas profissionais. Porquê? Porque nós temos já temos desde o início de setembro as jogadoras estrangeiras cá a trabalhar connosco, estão todas no ponto de entrar em competição. Contudo, o clube ainda não conseguiu reunir o valor necessário para fazer o pagamento das transferências internacionais, que é obrigatório. Ou seja, são jogadoras oriundas do México e do Brasil, e isso implica que nós tenhamos que pagar por cada atleta, em média, 3.300 a 3.400 euros de transferências internacionais. Ou seja, estamos a falar aqui num valor entre os 20 e os 25 mil euros que temos que disponibilizar. E não temos esse dinheiro ainda. Aproveito, se alguém quiser ajudar o clube nesse sentido, estamos de braços abertos, porque é defender a nossa imagem. E é assim, Rui, o que é que esperamos? Esperamos a manutenção este ano. Temos um projeto a 3 anos, atenção. Nós enquadramos este projeto que inicia este ano como se fosse um renascer. Estou a falar em relação à equipa sénior. O clube está estruturado de uma forma diferente das outras épocas. Este ano nós temos um orçamento estritamente destinado aos escalões de formação, que vai até ao escalão de júnior, e depois temos um orçamento apenas para a equipa sénior, de alta competição, completamente à parte. Porque é que quisemos fazer estas barreiras? Para que o voleibol de formação não seja prejudicado. Porque normalmente há sempre essa tendência de empurrar. Então, nós estruturamos um plano de acompanhar nos próximos 3 épocas a evolução da equipa sénior da alta competição da seguinte forma: primeiro ano, manutenção; segunda época, próxima época, já iríamos formatar uma equipa para poder ficar nos 8 primeiros e dar-nos acesso à disputa do título nacional. E no ano em que prevemos que Famalicão possa ser a capital europeia do desporto, que é 2024-25, termos aí sim a equipa na pujança máxima e disputar com Benfica, Porto, Sportings, Porto Bola, Leixões, disputarmos o título nacional, porque isso é um direito nosso, e é um direito que desde que iniciamos a caminhada da equipa sénior na primeira divisão sempre foi o toque de pedra para que as nossas jovens da formação tenham sempre algo onde atingir. Não é mais do que isso. Rui Martins, há aqui uma situação que é, nós estamos a falar de um clube que tem praticamente todos os escalões de formação em atividade. É uma imagem de marca, sem dúvida alguma. É um clube que, para além disso, nós já falamos no início, frisou e muito bem, tem todo um historial no que concerne a títulos, participações em competições internacionais, e é, naturalmente, também não deixa de ser um cartão de visita para o Conselho no concerto, porque há vida para além do futebol. Mas nós sabemos que também vamos vendo, e falou também nos clubes que normalmente são mais representativos em termos de futebol, com estas fusões, não passou pela vossa ideia também tentar fazer a fusão com algum clube de futebol para que nós tivéssemos também o AVC em grande. Nós temos a falar com o Famalicão, que está na primeira, sim. Com manutenção e com equilíbrio também. Não passava por aí uma situação? Bom, eu há um bocado, quando falei do Sporting, portanto, dos clubes de Lisboa, Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, e depois eleições, por uma questão de tradição. Eu esqueci de mencionar que, para além destes, na primeira divisão temos o Sporting Clube de Braga, que subiu este ano à primeira divisão. Temos o Vitória Sport Clube de Guimarães, que está há 2 anos na primeira divisão e com uma equipa muito interessante este ano. Temos o Boa Vista Futebol Clube. Não temos o Clube Desportivo das Aves, porque acabou devido aos incidentes, os problemas que tiveram com o futebol, acabaram por transitar para um outro clube, que é o Avense, e estão a iniciar na terceira divisão. Mas é assim, os clubes de futebol estão interessados no voleibol feminino. Pronto. E isto nota-se. Sim, nós há 3 anos fizemos uma proposta. Isto é assim, Famalicão
tem uma entidade desportiva que é de eleição, que é o Futebol Clube Famalicão. E todos nós famalicenses temos orgulho no Futebol Clube Famalicão, como é evidente. Quando o AVC foi formado porque não havia nenhum clube em Famalicão que olhasse o feminino, o voleibol neste caso, portanto o desporto coletivo feminino, por excelência. Portanto, quando nós chegamos com a nossa equipa de sénior a um status como era o que tínhamos, e não temos dinheiro, não conseguimos captar investimento para continuar nessa luta, e para que os ouvintes saibam, nós temos um know-how e uma capacidade de angariação de jogadoras que, com menos de metade daquilo que um Sport Lisboa Benfica, um Futebol Clube do Porto ou um Sporting Clube Portugal precisam de gastar, nós, com menos de metade desse valor, temos tão bom ou melhor. Portanto, isto é importante que se pense desta forma. Portanto, nós fizemos uma proposta, na altura, à direção do Futebol Clube Famalicão, clube, não SAD, como é evidente, portanto, o clube, Futebol Clube Famalicão. Fomos recebidos pelo presidente Jorge Silva, o qual sempre me disse que tinha muito interesse no ecletismo, criar o ecletismo. Mas sempre tiveram dificuldades organizativas, dificuldades com a pandemia, que vieram portanto, a impedir mais avanços. E, portanto, nestas épocas, há 3 anos para cá, não tem sido possível formatar uma secção de voleibol. E eu posso deixar já aqui bem claro que o AVC está sempre aberto, porque o que nós queremos é que Famalicão tenha voleibol de alta qualidade, feminino neste caso, e não nos interessa se é o AVC, se é o Futebol Clube Famalicão. Interessa-nos sim é que haja um exemplo para que as nossas meninas do AVC tenham possibilidade de chegar lá, porque uma das nossas propostas ao Futebol Famalicão era exatamente o AVC como uma escola já totalmente implementada. Continuava a trabalhar os escalões de formação, podíamos ir até a juvenis júniores, e depois transitávamos a situação para o Futebol Famalicão como protocolo. E é isto que eu acho que deve ser pensado, deve-se continuar a tentar pensar dessa forma, mas parar é morrer, e por isso é que estamos aqui nesta luta. O campeonato de voleibol, nós temos notado que tem cada vez maior visibilidade e interesse por parte das equipas, tanto que nós, quando começou a desfilar o nome dos clubes que estavam aí com voleibol, vai-se buscar quase todos do campeonato de voleibol, todos os nomes grandes. Tem tido cada vez mais afición, tem tido cada vez mais adeptos. Isto tem estado a crescer exponencialmente. Famalicão também. Penso que a determinada altura o público ia mais ver os jogos, a acompanhar os jogos. Nós também sabemos, e referi muito bem, vemos da ressaca dessa pandemia, a recuperação também de alguma confiança. Mas quando olha à sua volta e vê que há essa possibilidade e que Famalicão já esteve assim a voar nos mais altos palcos, sinto que há alguma mágoa. Mas nós estamos a falar aqui de um orçamento assim tão elevado que seja complicado. Não, eu não escondo nada. Eu posso vos dizer que nós temos um orçamento de 56 mil euros este ano para os escalões de formação e temos um orçamento de 138 mil e qualquer coisa euros, portanto quebrados não tenho assim, vamos dizer 140 mil redondos, até porque já sofremos a inflação das viagens, das escaladoras estrangeiras, que só nisso temos um extra quase de 5 mil euros. Mas pronto, entre 140 a 145 mil euros tínhamos uma equipa, um orçamento que salvaguardava, uma equipa que nos garantia a manutenção. Isso eu tenho total fé e não tenho problema de o dizer. Mas é assim... Não interessa só ter um orçamento, interessa, primeiro de tudo, ter um cronograma financeiro. E o nosso cronograma financeiro apontava inicialmente até dia 30 de setembro, 24 para ser mais específico, nós teríamos que ter na conta bancária disponibilidades até 60 mil euros.
Para quê? Para que pudéssemos fazer o pagamento das transferências internacionais, as viagens, o alojamento e a ponto de equilíbrio, não é? Das jogadoras todas e, obviamente, os apoios, subsídios que damos aos atletas e aos técnicos. Portanto, para os 2 meses consequentes, que seria outubro e novembro. Mas estamos longe disso. Conseguimos angariar pouco mais de 15 mil euros. Tendo em conta este cenário e com esse projeto há 3 anos, enquanto presidente do AVC, já alguma vez pensou em deitar a toalha ao chão, uma vez que é uma luta que às vezes acredito que lhe possa tirar muitas noites de sono? Jorge, é assim, eu já pensei muitas vezes nisso porque me sinto impotente para evoluir. Manter o clube só com a formação é algo que esta direção, e atenção, não sou só eu, nós temos neste momento uma direção de 7 elementos, 5 deles muito mais ativos e os outros 2 como apoio e um backup. Todos nós temos a noção de que fazer um clube apenas só com formação é muito fácil de gerir em termos financeiros, porque o comércio e algumas pequenas indústrias apoiam-nos e nós angariamos o suficiente com aquele apoio do regulamento para a atividade da Câmara Municipal, com o apoio que a Câmara Municipal nos dá com as instalações, neste caso, do Pavilhão das Lameiras. Portanto, nós, com essa situação, é fácil de gerir e conseguimos fazer um trabalho de flores. Deixem-me só realçar mais uma situação. Este clube, em 24 anos, tem, nos escalões de formação, 10 títulos nacionais. Em todos os escalões temos 10 títulos nacionais. E não incluo infantis, nem incluo, não incluo minis. E a nível regional, não sei ao certo, estávamos com 18 ou 19 títulos regionais. Portanto, com equipas como o Sporting Clube de Braga, que tem uma excelente formação, como o Sporting Clube de Guimarães, o Vitória Sport Clube de Guimarães, que também tem uma excelente formação. O Clube das Taipas também costuma ter boas equipas. Portanto, tudo isto existe. Agora, quando se começa a pensar que tem que se ter uma equipa sénior e temos que arranjar um orçamento, eu vou-vos dizer, só para vocês terem uma noção, eu vou contar esta história porque eu conto a muita gente. Um dia recebemos aqui uma equipa nas competições europeias, na Taça SEV, oriunda de Munique, dos arredores de Munique, chamavam-se-lhe Rotthaven, e era uma equipa que tinha, salvo erro, 3 jogadores alemãs, pois eram belgas, eram holandesas, eram sul-americanas, mas jogadoras de topo de seleção nacional. Eles chegaram cá e nós jogamos, perdemos 3-0 cá e lá, mas perdemos a 18, 17 e 18, foi uma coisa engraçada. E eu estava a conversar com o diretor que tinha acompanhado a equipa e perguntei-lhe como é que eles se estruturavam, organizavam, e ele disse que aquela equipa era uma equipa que funcionava à parte do clube, era uma equipa profissional, e eu caí no desplante de lhe perguntar, e quanto é que vocês gastam mais ou menos por ano nesta equipa? Ele, este ano vamos gastar perto de 2 milhões de euros. E eu calei-me e disse assim, cá para mim, espero que não me perguntes quanto é que nós gastamos na nossa. Nós nesse ano tínhamos um orçamento para a nossa equipa sénior de 38 mil euros. Os trocados. E esse orçamento não contemplava a participação na taça europeia, nas taças europeias. Só para que as pessoas percebam, ir a uma competição de taças europeias pode ter um custo ao clube entre 11, no mínimo 11, 12 mil euros, que pode, se houver outros jogos... Estamos a falar de viagens, estadias... Viagens, estadias, arbitragens, alojamentos, essas coisas todas. Portanto, se me perguntas, já pensei em desistir? Pensei, mas eu acredito muito eu tenho um ideário e acredito muito que o voleibol feminino é importante para muitas das meninas que já passaram por este clube, tendo que já temos mais. Era isso que eu ia perguntar, o recrutamento e a formação de novos atletas aqui é fácil de fazer? Fantástico. Agora. Atletas da casa, gente da casa que aparece que quer Famalicão? Fantástico. Nós temos, este ano, temos um grupo desde os 6 anos até aos
9, 10 anos, a crescer todos os dias de treino. Aparecem sempre miúdas novas que querem. Temos os escalões todos, é verdade que temos. Não estão ainda no nível de competição que nós queremos, mas nós também só olhamos ao nível de competição a partir do escalão cadete juvenil. Para trás não é muito importante, é mais uma questão formativa. Mas sim, Famalicão tem muita população. Tem esta tradição também, já é uma tradição o voleibol em Famalicão. E eu acho que se nós cuidarmos um bocadinho mais da nossa formação ainda, e não estivermos tão... Este ano nós decidimos ter pessoas cuidadoras daquilo que é a formação e pessoas cuidadoras daquilo que é a alta competição sénior. Para quê? Para que não haja um cruzamento de... praticamente só os 4 elementos da direção, incluindo eu, é que cruzamos as situações, porque de resto temos as coisas mais ou menos divididas. E é assim que tem que ser feito, porque é preciso dar carinho a esta formação, porque a formação é fundamental. Repare, na seleção nacional, nós já tivemos algumas atletas. Ainda temos uma formada por nós, que é a Karina. Sim. A Karina, que é natural ali de Ribeirão, ainda vive lá, acho eu. Jogou no AVC até 2016 e a partir daí, portanto, chegou à altura dela por uma questão de outras condições económico-financeiras e não só, dar o salto. Fiquei muito contente porque ela é uma miúda que tem provado em tudo que passa, nos clubes que passa, a qualidade e acima de tudo, aquilo que nós tentamos sempre ter, a moralidade, a forma de estar, a personalidade, o comportamento de exemplo. E a Karina é um exemplo para Famalicão. Nós sabemos que, e há pouco falamos de jogadoras internacionais que vêm sempre, e o AVC, e não só, esse Brasil vai alimentando bem as equipas nacionais, mas contudo é uma condição sine qua non no sentido da evolução do voleibol, ou nós podíamos bem passar sem, porque já temos jogadoras com qualidade? Não é condição sine qua non, tenho a certeza disso, até porque não pode ser. Contudo, como houve um boom em termos... Neste momento temos 14 equipas, 14 clubes na primeira divisão. E temos uma segunda divisão que começa a ser mais alimentada. E isto é muito importante, porque as jogadoras nacionais não é de um dia para o outro que ganham tarimba, que ganham... digamos, a mentalidade para competir ao mais alto nível. E quando, por exemplo, vemos uma equipa como, vou dar 2 exemplos, Sport Lisboa Benfica e Futebol Clube do Porto, a JTM Futebol Clube do Porto, são equipas que têm um capital de jogadoras quase 100% estrangeiro. Mas existem algumas miúdas que vão trabalhando diariamente nesse grupo e vão evoluindo. Isso vai acontecer ao longo dos anos. Eu acho que chegou a altura da Federação começar a pensar um bocadinho em ter algumas nuances. Por exemplo, passar por obrigar os clubes a... Sim, querem inscrever 10, 12 jogadores estrangeiros, escrevem. Mas só podem ter, por exemplo, na ficha de jogo 6 por jogo. Portanto, damos espaço a nacionais. Sejam elas sub-21, sejam elas séniores, primeiro, segundo, terceiro ano, não interessa. Portanto, agora, a verdade é esta, é assim, há uma evolução para a qual a Federação tem que estar atento. Eu acho que o Presidente da Federação, o professor Vicente Araújo, é uma pessoa extremamente inteligente e com um know-how muito grande de voleibol e com certeza que está atento a isso e que deverá dar alguns passos nesse sentido brevemente. Mas isso é fundamental. Nós só temos as jogadoras que temos estrangeiras, nós não somos defensores disso, porque não tínhamos jogadoras nacionais e porque saíram 2 jogadoras nacionais porque nós dissemos que não íamos fazer equipa. Certo? Porque senão teríamos 6.
nacionais e que possivelmente até se andássemos mais cedo, repare, março nós temos que começar a montar a equipa do ano seguinte. Nós chegámos a abril, decidimos que não íamos fazer e em junho fomos quase compelidos a fazer. Obviamente não havia jogadoras nacionais. A verdade seja dita, as nossas pequeruchas, as nossas sub-21, algumas delas júniores, portanto, ou seja, primeiro ano, as sub-21 são sempre o segundo, e terceiro e quarto ano, jogam na equipa sénior, têm aproveitado estas e vão evoluir, porque elas vão aprender muito com esta experiência. Mas, obviamente, os interesses do clube têm que ser defendidos e a manutenção tem que ser defendida. E com elas, nós não temos hipótese de os defender. Necessitamos das estrangeiras. Mas, sim, temos que dar mais valor àquilo que é nacional. Rui, para terminar, e tendo em conta todo este cenário que fomos ouvindo e contado da sua parte, a época vai correndo, naturalmente, com alguns constrangimentos. Como é que estamos relativamente, e olhando um pouco mais à frente, na próxima época, mantendo-se este cenário, poderá o AVC cair no vazio? Nós queríamos, e estamos neste momento a iniciar um processo de abordagem aos pais das nossas atletas. Tentaremos fazê-lo mais pelas equipas mais antigas, portanto mais evoluídas, porque há necessidade realmente de termos mais gente a trabalhar na estrutura do clube diariamente, de uma forma, obviamente, em part-time. Part-time, mas completamente livre de qualquer rendimento, porque claro, nós não temos maneira de pagar o que quer que seja. Agora, angariar pessoas para ajudar na dinâmica do clube é muito importante. Em relação ao vazio, o clube, eu sou um fundador do clube e é evidente, enquanto eu tiver força e saúde, nunca deixarei de estar a dizer sim ao clube em termos de continuidade. Agora, para um projeto sénior, não vale a pena estarmos aqui a esconder-nos, ou aparecem apoios. E eu continuo a dizer, uma mão cheia, ou melhor, duas mãos de empresas de Famalicão que deitem o olhar e disserem assim, vamos apoiar a alta competição do AVC, vamos fazer um plano a 2, 3 anos. Toda a gente já me está a dizer que ninguém sabe o que é que vai ser a situação económica daqui a 6 meses. Mas não é assim. Dessa forma nunca se consegue fazer nada. Não se investe, dessa forma parávamos as escolas. Não há investimento. Ok? Portanto, isso é fundamental. Agora, para continuar um projeto sénior nestas condições, daquilo que eu estou a viver agora, não contem comigo. Contem comigo para a formação. Para ter um clube de formação, isso sim. Fica aí também... E faço minhas, e faço dos meus colegas as minhas palavras. Relativamente a isso. Fica aqui esta chamada de atenção. Rui Martins, agradeço mais uma vez o facto de ter aqui vindo, naturalmente, de forma aberta, falar-nos do AVC e também fazer esse grito de alerta, porque é importante o clube que é um símbolo de Vila Nova de Famalicão, com toda essa história. Portanto, é bom que se pense, que se pondere e que se ajude também o AVC. Muito obrigado por ter cá estado. Muito obrigado a nós. Prazer. Quanto a nós, ficamos por aqui. Mais uma edição do Roteiro Associativo. Para a semana voltamos com outra associação, outro clube, outro motivo de interesse de Vila Nova de Famalicão. Já sabe, pode acompanhar a nossa emissão na vossa Smart TV, aliás, ou então em famatv.pt, comodamente. Já sabem, estamos aqui sempre com tudo o que acontece no Conselho. Obrigado.